A crítica que eu faço ao governo Lula em relação à condução da questão militar, tem a ver com alguns aspectos que, pelo menos esses, ele poderia ter evitado. Eh, um deles foi o fato de ter aceitado a transferência de comando das Forças Armadas ainda durante o governo Bolsonaro, né. Não sei se todos se lembram, mas aos comandantes, alguns dos comandantes das forças, não me lembro se todos, ou os 3 ou 2, foram mudadas, o comando das forças foram, mudados ainda durante o governo Bolsonaro. Disse até que um dos comandantes, queria fazer isso para não ter de bater continência ao novo presidente, ao presidente Lula. Então isso foi muito negativo, ter concordado com isso já foi uma mostra de fragilidade, um excesso de conciliação, um excesso de concessão. E outra coisa foi a nomeação de o ministro da Defesa, o ministro Múcio. Ele não só é um ministro conciliador, o que em tese nem seria uma coisa negativa, mas no contexto do que estamos falando mas essa nomeação foi a primeira, né. Havia naquele momento, no final do governo Bolsonaro, uma série de questões, de pressões, então se dizia: "Ah, é preciso nomear logo o ministro da Defesa para que os militares fiquem tranquilos, para que não haja problemas", e o presidente Lula, presidente eleito, logo divulgou que seria o Múcio com esse perfil conciliador, ou seja, respondeu, acedeu a essa pressão dos militares. Então essas 2 coisas foram muito negativas. Agora, supor que o presidente Lula, que quase não foi eleito, né, que foi eleito com margem de votos muito pequena, poderia fazer um governo, de confrontação, né, aos militares, eu acho que é uma avaliação que não é correta, né. Realmente não teria a menor condição de fazer isso, mesmo governos, que foram eleitos com muita força política, porque foram eleitos com larga margem de votos, mesmo esses governos não conseguiram enfrentar esse problema. Que dirá um governo eleito no contexto de uma crise política e militar tão grande, evidentemente também não teria condição. Nenhum presidente civil, desde o fim da ditadura militar, seja ele o José Sarney, aliás, José Sarney foi um governo praticamente tutelado pelos militares, né, mas tampouco, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, os governos Lula e Dilma, Bolsonaro muito menos, foi um governo militarista, nenhum deles teve, capacidade de enfrentar esse problema. Frequentemente, eu já disse muitas vezes, até eu acho que por um problema geracional, né. As pessoas que enfrentaram diretamente a ditadura, como Fernando Henrique, Lula e Dilma, têm uma relação com os militares que é muito problemática, muito complicada. Acho que isso tem um problema geracional. A minha esperança, se é que eu tenho alguma esperança, é que novas lideranças mais jovens, ao chegarem, se chegarem à presidência da República, possam, quem sabe, no futuro, enfrentar esse problema, que fragiliza institucionalmente a democracia brasileira. Mas e portanto eu digo que, embora eu desejasse muito que o governo Lula fosse o atual, né, governo, fosse capaz de enfrentar esse problema, eu desejaria muito que isso pudesse ter acontecido, mas entendo que, foi impossível, é impossível que isso aconteça.